Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Amalho do Vendo CRM e você está acompanhando ao VendoCast. Hoje nós trazemos a Lohana, uma psicóloga com mais de 10 anos de experiência, especialista em várias coisas que hoje vocês vão ficar sabendo um pouco mais. O currículo dela é gigantesco, então eu não vou falar inteiro não, Lohana, você me desculpa. Não é mesmo, William? É isso aí. Hoje a gente vai conversar aí um pouco sobre desenvolvimento humano, como que é o comportamento dos colaboradores dentro das empresas, né? Quais os principais problemas, as coisas que a gente tem que ficar atento nos colaboradores quando eles estão dando sinais que está acontecendo alguma coisa. E a gente chamou aí a Lohana para falar um pouco sobre isso e tenho certeza aí que a conversa vai ser muito boa. Ó, Lohana, antes de você se apresentar, ó, só para vocês terem uma ideia, você que está acompanhando a gente. A Lohana é especialista em psicologia organizacional e do trabalho, especialista em avaliação psicossocial, terapias baseadas em mindfulness, formação e desenvolvimento humano, atendimento clínico a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, formação em sistemas e expertise em recrutamento e seleção, retenção de talentos. Então, com certeza vai ser uma grande oportunidade de você aprender mais sobre saúde mental e prevenção de saúde aí dentro da sua empresa. Lohana, é um prazer te ter aqui, tá bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer também estar com vocês e poder levar um pouquinho mais sobre essa temática que é super importante para as empresas, né, para os colaboradores e para os resultados também. Maravilha. Começa contando um pouco pra gente, então, quem é a Lohana e uma pergunta que eu gosto muito de fazer para todos os psicólogos, tanto que eu vou como paciente. Por que você escolheu psicologia? Quem é a Lohana e como você se iniciou aí na psicologia? Muito bem. Então, a Lohana não se reconhece mais sem a psicologia, né? Faz 15 anos que eu estou mergulhada nesse mundo, né? 5 anos como acadêmica, indo para 11 anos de formada, quase 16 anos já ao todo aí dentro da psicologia. Hoje eu sou tudo isso que você falou aí, né, da questão do currículo, mas eu sempre falo que o currículo ele diz muito e diz pouco ao mesmo tempo, né? Isso. Porque formações, títulos, essas coisas, elas são um pouco do que a gente é. E elas contam um pouquinho da nossa história, mas é muito superficial, se a gente for olhar, porque o que está aí descrito são os títulos, o que não está descrito é como eu vivi cada um deles, né? Como eu aproveitei, do que eu abri mão, né? Como eu os utilizo no dia a dia, né? Então, eu gosto muito de falar que antes da psicóloga Lohana, antes das formações, antes das experiências, existe um ser humano, né? E ele faz parte, né, desse conjunto, desse contexto, e eu não consigo hoje separar, né? Então, quem eu sou, os meus valores, eles estão muito intrínsecos também na minha prática, né? Então, a Lohana, desde sempre, foi uma pessoa que gostou muito de gente, né? Que é apaixonada por pessoas, que acredita muito no potencial humano, na nossa capacidade, né, de se reinventar, de se desenvolver, de superar adversidades, né? E isso, claro, se a gente quiser, né? Porque precisa muito Sim. disso também, que a gente queira, que a gente se desenvolva, que a gente aceite a ajuda das pessoas também que querem nos ajudar a desenvolver. Então, eu sempre fui muito apaixonada por pessoas, sempre fui uma pessoa que gostou de ouvir, né? Então, eu escuto muito as pessoas, me interesso pela história delas, sou muito observadora, analítica, né, em relação ao comportamento humano. E em algum momento da minha vida, quando me preparava lá para o vestibular, alguém, né, um amigo próximo que era mais experiente, uma pessoa de muita bagagem, olhou para mim e disse: Você parece uma psicóloga, parece que você se Uhum. daria bem nessa área. E o curioso sobre isso é que até então eu nunca tinha tido contato com qualquer psicólogo, né? Então, minha família é uma família bastante humilde, a psicologia ela ainda é um pouco elitizada, isso já vem Sim, mudando sim. bastante, né? A gente tem conseguido aí romper barreiras, tanto nos equipamentos sociais, quanto também até pela própria questão das organizações, né? De ter psicólogos mais acessíveis hoje para os colaboradores. Mas na época não, né? Era ainda bem distante da minha realidade. Então, eu nem sabia o que era ser psicóloga, né? Só me despertou o interesse porque ele falou, fui pesquisar um pouco e pensei, realmente, parece que era algo que eu vou gostar.
Meu primeiro contato com psicólogo, a primeira vez que eu vi um psicólogo na minha frente foi no meu primeiro dia de aula, né? Então, foi muita coincidência aí, né? Sorte, ou não sei como a gente poderia chamar, que deu certo, inclusive, de eu gostar, porque poderia ter dado muito errado também, né? Eu Sim. fui na Sim. graduação sem ter muita consciência do que de fato eu ia fazer, né? E a gente tem uma visão muito limitada sobre o papel do psicólogo, né? Então, só no ambiente clínico, na escuta, e é muito mais abrangente do que isso. Mas sou muito feliz por pelo fato da psicologia ter ido até mim e eu ter me permitido entrar nesse caminho, porque eu amo o que eu faço, sou apaixonada, né? Ela é muito ampla, a gente estuda, 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 não para de estudar nunca, e eu vou estudar para o resto da minha vida, com certeza, e não vou saber quase nada. E foi amor à Legal. primeira vista, né? Sim, Bacana, bacana. É como você falou, as pessoas ainda ficam naquela, eu não preciso, eu tô bem assim, né? E às vezes ela acaba deixando, vai procrastinando ali e não vai tratar alguma coisa que lá no fundo às vezes está incomodando ela e teria que ir até um psicólogo, investigar, ver as crenças, né? Investigar a fundo, bem certinho, para ver o que está acontecendo com essa pessoa. E é interessante porque agora as empresas elas começaram a fazer o acompanhamento psicológico dentro delas, né? E então aquela pessoa que às vezes é muito resistente na vida pessoal acaba tendo um acompanhamento psicológico na empresa e acaba que descobre várias coisas que vão melhorar no dia a dia e até no desempenho dela dentro da empresa, né? Então, com essa introdução, eu queria saber de você aí, qual que é a importância de um acompanhamento psicológico dentro das empresas? legal, bacana. Então, quando eu comecei a faculdade, como eu comentava com vocês, eu não tinha noção, né, de que existiam tantas frentes de trabalho, tantas possibilidades de Sim. atuação. Como a maior parte das pessoas, eu entrei pensando no ambiente clínico. E aí, ainda no primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio, e esse estágio ele era dentro da psicologia organizacional e do trabalho. Então, foi minha segunda paixão aí dentro da psicologia, né? O quanto eu poderia, inclusive, estar perto de pessoas que tivessem pouca condição, talvez, né? Mais acesso. Sim. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção dentro dessa prática, né? Então, eu pensava o seguinte: se eu montar um consultório, né? Que para mim na época era uma realidade muito distante, mas se eu tivesse, por acaso, como fazer isso, quem que vai até mim, né? São pessoas que têm dinheiro para pagar, né? Agora, se eu atuar dentro das empresas, eu vou estar perto de pessoas que nem sempre poderiam ter acesso a esse serviço. Aí existe uma construção também dentro da psicologia e uma quebra de barreiras e paradigmas que ainda vem sendo, né, feita. A psicologia ela entra dentro das empresas muito mais no âmbito administrativo, Hum, né, numa área ainda em apoio ali ao RH, né, que é a parte de recursos humanos, nos processos de seleção, né, de quem entra, quem sai, né, e aí sim. ela vai ganhando espaço, ela vai trazendo ferramentas que a ciência da psicologia ela tem como agregar dentro desse contexto, né? Então, as práticas elas iniciam muito reducionistas, mas elas vão sendo incorporadas, elas vão se tornando estratégicas. Por exemplo, a parte de seleção, né? Então, como que a saúde mental se liga a um processo de recrutamento, por exemplo? E aí a psicologia ela vem para mostrar, né, para a liderança, para alta gestão, que um sujeito selecionado para uma cadeira, uma posição, que as competências dele, os talentos dele estejam alinhados, tem mais chances de sucesso, de qualidade de vida, de bem-estar. Ao passo Sim. que também a gente colocar as pessoas erradas, fazendo coisas que nem sempre elas têm aptidão, né? Elas são aptas a isso, além de ser desperdiçar um talento, porque ela tem outras competências que poderiam estar sendo utilizadas, que provavelmente ela domina mais, também podem ser fonte de adoecimento,
né? Então, fazer aquilo que a gente não gosta, né, na maior parte do nosso dia, pode ser fonte de adoecimento. Então, Sim, é aí que começa, né, a psicologia a mostrar a sua cara dentro das empresas e mostrar quais são as possibilidades de atuação que a gente tem para contribuir. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ganhando espaço, vai mostrando, né, quais são as possibilidades e trazendo, inclusive, esse olhar para o gestor que, fazendo isso, a gente também tem resultados mais expressivos. Eu sempre falo que essa conta ela é muito simples. Gente feliz, gente com qualidade de vida, pessoas bem resolvidas vão dar mais resultados, né? E isso é fácil, você pode olhar por você. No dia que você não está tão bem, você não vai produzir, não vai estar tão, né, bem para entregar o teu resultado, quanto um dia que você está melhor, que você está motivado, que você está, né, que você vê satisfação no teu trabalho. Então, sim, quando a gente traz essas duas coisas, a gente consegue, né, equilibrar, a empresa ganha e o colaborador também ganha, porque a gente gosta também de ser reconhecido, a gente gosta de ver que é produtivo, a gente gosta de ver que tem resultado. E agora, né, eu percebo que eu tenho a minha consultoria, né, há 7 anos. E eu venho percebendo que depois da pandemia, nós tivemos um aumento de consciência por parte dos gestores com relação à necessidade da gente ter um olhar ainda mais atento para a saúde mental dos colaboradores, porque a quarta onda, né, da pandemia, ela é, né, a questão da saúde mental, foi a sim. ansiedade, o medo, os gatilhos gerados aí no período da Covid, e aí nós tivemos que olhar para isso de maneira mais atenta. A gente teve que se importar, começou a incomodar, né? Muitas pessoas tendo crises de ansiedade, muitos colaboradores sendo afastados por se desrelacionados aí à questão mental. Então, isso despertou aí a necessidade de um olhar mais atento e vem crescendo realmente esse papel aí do psicólogo ainda mais atuante dentro da saúde mental, né? Dentro de projetos, de programas que façam que a cultura, o ambiente traga bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Legal, Lohana. E antes da gente entrar no assunto do que a empresa ganha, eu queria que você me contasse uma coisa. Pela experiência que você tem conversando tanto com os gestores quanto com os funcionários ou os futuros funcionários, quando você vai fazer alguma entrevista de recrutamento, né? Quais são as principais consequências que você sente nesses ambientes de trabalho, vamos colocar assim, tóxicos? Uhum. Bem, quando a gente tem um ambiente de trabalho tóxico, né? O que seria primeiro ter um ambiente de trabalho tóxico, né? A gente Legal. tem que ter esse discernimento aí. O Sim. ambiente corporativo, ele é um ambiente onde nós vamos ter foco em resultado, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante. A gente não pode romantizar as coisas a ponto de acreditar que tudo é um mundo de ursinhos carinhosos, onde a gente vai chegar, vai ficar todo mundo feliz, animado, ou igual a Barbie lá, né? Que Todo tudo vai sempre agradar todo mundo. isso, né? Então, não, né? Na nossa vida nada é assim, né? O nosso relacionamento pode ser saudável, mas ele vai ter períodos de conflito, né? A Sim, nossa casa pode ser um lar, mas vai ter dias difíceis dentro da nossa casa, e não é diferente no ambiente organizacional também. Então, sim, é um ambiente vai ter metas, vai ter cobrança, vai ter feedback construtivo, vai ter conversas difíceis, e isso não é ser tóxico. O que é um ambiente tóxico? É quando a cobrança ela é excessiva, né? Então, no sentido assim, é humanamente impossível alguém alcançar essas metas, alguém entregar esses resultados, ou não é humanamente impossível, mas a forma como é cobrado é desrespeitosa, tem assédio moral, né? Então, isso é um ambiente tóxico também. Quando o nosso clima organizacional é pesado, quando existe uma vigilância muito grande, né? Ainda tem empresas que, infelizmente, acreditam que tem que ficar vigiando o colaborador, né? sim, Regulando a hora que ele vai no banheiro, a hora que ele faz isso. Isso é ter um ambiente tóxico, né? Quando a gente não respeita a individualidade do sujeito, quando a gente desrespeita as necessidades básicas dele,
quando a gente tira, né, dele o direito, inclusive, de participar, né, porque hoje a gente tem as pessoas com mais senso crítico, as pessoas com mais potencial, inclusive, para ajudar a empresa. Então, quando essas coisas acontecem, a gente tem um ambiente tóxico, uma liderança que, né, às vezes é inapropriada, né, então, Exato. tudo isso. Então, quando está no extremo, quando acaba o respeito, nós temos um ambiente tóxico, né? E quais são as consequências, então? As consequências, elas vão desde um ambiente improdutivo, né? Então, o colaborador não conseguir fazer as entregas dele, mesmo ele querendo, mesmo ele sendo cobrado por isso, porque existem forças muito maiores, né? E eu sempre faço é, esse questionamento. Falo, pense em você mesmo. Quando gritam contigo, você tem vontade de cooperar com quem está gritando com você? Você tem Não. vontade de falar assim, nossa, realmente, eu vou fazer diferente agora, eu vou te entregar, né? Não, talvez Sim, você faça porque você fica com receio, porque você fica com medo, né? Mas não porque você respeitou isso, ou porque você sentiu no teu coração o ímpeto de cooperar, né? Agora, se alguém chega para você, te mostra uma realidade, te mostra a necessidade de que você ajude mais, que você coopere mais, que você dê o teu melhor, aí talvez você seja mais cooperativo, né? Então, vai exato. desde essa questão mesmo de um ambiente que não vai ser produtivo, não vai ter entregas, né, produtivas e nem de qualidade, muitas vezes, porque às vezes a gente consegue até números, mas talvez não consiga qualidade, né, e por um longo prazo, uma sustentabilidade, porque uma equipe o tempo todo, né, sendo exposta a fatores de assédio, de cobrança alta ou de ambiente inadequado, vai ter aumentar a rotatividade, as pessoas vão começar a pensar que elas não merecem aquilo. Em contrapartida, nós vemos o cenário atual, que é um cenário bastante aquecido, nós temos pelo menos aqui na nossa região, né, É, uma oferta de empregos maior do que colaboradores, às vezes capacitados, né? Então, vai ter uma alta rotatividade, vai ter queda de produtividade e no excesso, isso também vai contribuir para o adoecimento psíquico. Né? Então, a gente vai ter aí questão de presenteísmo, por exemplo, que diferente do absenteísmo, são aquelas pessoas que estão lá, mas não estão produtivas, estão ausentes, estão com incapacidade de concentração, né? Já estão fora do time muitas vezes, né? E sim. vamos ter também aí as questões de adoecimento, como o burnout, a ansiedade, o estresse, né? A depressão, que são aí as doenças mais comuns dentro do ambiente corporativo. Legal, Lohana, legal. E é até interessante a gente analisar isso, porque às vezes eu fico olhando, principalmente nas empresas de escritório, né? Que às vezes a empresa ela não dá um ambiente propício para o funcionário, não dá um treinamento para ele, então ele simplesmente larga a pessoa lá no fogo, vamos se dizer assim, e manda ela se virar, dá um jeito de apagar, né? E eu vejo que isso também é um ambiente que acaba incomodando muito as pessoas, né? Porque daí ela chega lá e ela tenta dar o melhor, só porque ela não recebe o apoio para ela ser mais eficiente, né? E pelo que eu vejo, assim, acontece muito disso, né? A gente que trabalha com treinamento de sistemas, a gente percebe isso, que às vezes o colaborador ele vem para a gente dar treinamento do sistema, mas ele não sabe nada do processo da empresa. Então ele acaba que fica perdido, e daí a gente entendendo um pouco da regra de negócio da empresa, a gente acaba explicando já um pouco do processo para ele também. Só que aí você percebe que tem um gap ali no meio, né? Tem um problema muito sério de comunicação dentro da empresa já. Exatamente. E não é só um problema de comunicação, mas também um problema de entendimento, né? De qual que é o papel da empresa, qual a responsabilidade da empresa e qual o papel do colaborador. Isso vem de resquício aí dessas empresas tradicionalistas, de uma gestão passada, inclusive, É, onde a gente tinha processos muito operacionais, né? Então, assim, uma pessoa entrava e ela reproduzia um comportamento quase que no automático ali, né? Sem muita consciência, sem muito senso crítico,
e era só ela querer fazer, né? Ou muitas vezes Uhum. a força mesmo de trabalho era muito, É. muito Você passava de operacionalizada, uma empresa para outra fazendo, às vezes, as o mesmo mesmas coisas. processo. Isso, e o que funcionava na outra, funcionava porque era feito exatamente igual ali, linhas de produção. No entanto, a gente veio amadurecendo a gestão e hoje a gente quer as pessoas mais participativas, a gente quer a opinião delas, a gente quer que elas sejam proativas, que elas não façam só aquilo que está designado, mas que elas tenham visão também daquilo que falta. E para isso, é função da empresa trazer essa pessoa para a cultura e deixar muito claro o que se espera dessa posição, né? Por Sim, exemplo, se a gente for pegar aí qualquer função, né? Qualquer atividade, ou psicólogo. Ser psicólogo dentro da empresa X talvez seja bem diferente do que se espera na empresa Y. Vai muito da cultura da empresa, da liberdade da atuação, da maturidade organizacional que se tem, da autonomia que vai ser dada para esse profissional. E às vezes a gente ainda fica com aquele discurso ultrapassado de que assim, mas se a pessoa quer, ela vai dar um jeito, né? ah, Vamos ver a proatividade dela, né? Na minha vez, eu fui atrás, né? E assim, a gente sim, tem que entender que nem sempre é só uma questão de ir atrás, mas é o quanto a empresa ela está disposta a permitir, né, uma atuação dessa maneira. Então, é função da empresa, inclusive, dizer, né, qual que é o teu papel aqui dentro, quais são as atividades pelas quais você é responsável e será cobrado, até onde vai a tua autonomia, para quem que você se reporta, né? A gente tem uma frase aí que ela circula no ambiente organizacional, que ela é mais falada do que praticada, mas a gente continua dizendo até que um dia consiga, né? Que o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, a gente sim, precisa dizer para o outro o que espera dele, precisa ter uma comunicação fluida nesse sentido, e, inclusive, isso tem que perpassar a esfera técnica e comportamental, né? Então, assim, a gente falava muito das habilidades técnicas no passado, incorporamos a parte comportamental, e agora vem uma necessidade, inclusive, da gente entender valores também, né? Convergência de valores. Então, eu posso ter um currículo técnico que atenda, né, o que a empresa está pedindo, eu posso ter, inclusive, a parte comportamental, que seja aderente também, mas talvez os meus valores diverjam do que a empresa tem, né, como proposta. Por exemplo, se eu estou num time de vida em que eu estou já podendo desacelerar, que eu quero uma qualidade de vida, que eu quero uma rotina mais flexível, um horário mais tranquilo, e talvez eu esteja entrando numa empresa que ela precisa dar um gás agora, porque ela precisa se posicionar em mercado e ela precisa de disponibilidade, ela precisa do meu tempo maior, isso precisa ser muito claro das duas partes. Eu, sim. enquanto candidato, colaborador, preciso ser honesto com a empresa sobre as minhas disponibilidades, e ao passo que a empresa também precisa ser honesta comigo sobre o que ela precisa de mim. E tá tudo bem, inclusive, se a gente não tiver no mesmo time, né? Amizade Exato. fica, tem outros lugares que eu posso trabalhar, e a empresa tem outros colaboradores que ela pode contratar também. Show. E já pegando o gancho aí dessa parte que a gente está falando mais empresarial, né? Por onde que um gestor, um dono de uma empresa, ele pode começar a cultura de saúde mental dentro da empresa dele? Uhum. É, mas não só aquele negócio do site ali, valor. A gente Aham. Ah, gosta sim, dos nossos dos nossos funcionários bem mentalmente. Porque muita empresa, Lohana, eu vejo isso. Eu que estou na prospecção aqui, o que acontece? Lá no site, valor, nosso valor, honestidade, humildade, isso aqui lá, missão, deixar todo mundo bem. Daí você abre, por exemplo, aquele site que fala a experiência de antigos funcionários, o povo metendo pau na cultura da empresa. Então, Uhum. diga aí pra gente. Legal. Então, essa é uma pergunta muito boa e o complemento dela melhor ainda. Então, vamos lá. Quando a gente tem, né? Eu sempre falo que quando eu vou visitar uma empresa, a primeira coisa que eu olho é missão, visão e valores, né? E aí eu olho se o quadrinho está coerente com a cultura, com a entrega. E é muito fácil de enxergar sim, as divergências, né? Por onde a empresa precisa começar? O líder, o gestor, o dono, o CEO, né? Seja lá quem seja a alta gestão, por ele mesmo, né? Então, assim, se ele não olhar o papel dele dentro dessa empresa, né? Então, assim, eu quero, acho bonito falar isso, ou mesmo às vezes é por uma questão até de
bolsa, né, de ter capital aberto em bolsa, então existe uma necessidade aí, né, de se Sim. adaptar aos programas de SG e tudo mais, ou até porque a gente quer ter o selo do GPTW, então eu vou fazer processos aqui para conseguir esse selo. Então, eu falo sempre assim, entre você dizer e fazer, se você não tiver como bancar, nem diga, né? Porque é tiro no pé, é pior ainda, Sim, né? Então, uma empresa que ela tem declarado valores com as quais ela não trabalha, é pior do que aquela que tem consciência de que assim, não estamos lá ainda, não somos assim, então não vamos colocar aí, né? Porque daí sim, soa como hipocrisia, deixa a marca empregadora extremamente fragilizada, faz com que as pessoas que trabalhem lá sofram o dobro, né? Então, a primeira coisa que o gestor precisa pensar é isso: qual que é a nossa cultura hoje? Então, qual que é olhar, né, de uma maneira muito corajosa mesmo, né? Já temos maturidade, já somos uma empresa que consegue, eu enquanto gestor, entendo o meu papel, sou humano, consigo descentralizar, sou uma pessoa que sabe trabalhar com outras pessoas, ou sou um líder autocrático, sou uma pessoa que precisa, né, que tudo passe por mim, sou desconfiado, acredito que só eu sei das coisas, né? Porque sim. se eu estou nesse ponto ainda, não adianta eu querer, pode ter 15 psicólogos dentro da minha empresa fazendo um baita trabalho, mas eu, em algum momento, eu ainda vou, né, impactar nisso. Então, a primeira coisa que precisa ser vista é o gestor, é quem toma a decisão, né? Quem tem o poder de dar, de assinar lá, de dar a canetada e a coisa funcionar mesmo. Senão ele E faz aí, um trabalho de vó, né? A mãe educa e ele vai lá e deseduca. isso. E aí, assim, é, olhei para mim, percebi que não tô lá ainda. O segundo ponto é, eu quero, né? Quero mudar, estou disposto, consigo, né? Uma coisa que a gente faz muito aqui quando chega empresa nova para nós, a gente percebe que o gestor ele ainda não tá, né, lá e fala, beleza, né? Nós conseguimos fazer isso, mas você quer? Você está Sim. disposto a ouvir o que você precisa mudar? Né? Porque se você não tiver, não adianta você nos contratar. A gente vai poder dar o nosso melhor, mas não vai acontecer. Né? Então, é necessário que o gestor ele tenha esse ímpeto, né, de mudança, ele queira e ele enxergue propósito nisso. E aí entra um parêntese aqui, porque assim, tá, eu olhei para mim e não quero, não estou disponível, não quero continuar sendo assim, quero que as pessoas me aturem, quero ser autocrático, quero mandar e o outro obedecer. E aí o que eu sempre falo é o seguinte: ok, todo mundo tem escolha, né? No entanto, o que eu preciso te dizer é que essa tua gestão não vai longe. Sim. Né? Então, as pessoas vão começar a te abandonar, elas vão começar a deixar, até podem ir por um tempo, mas chega um tempo que não tem mais o que fazer. A pessoa adoece, ela vai, né? Ela vai chegar no limite dela. Então, você não vai ter qualidade, você vai ter queda de produtividade, você vai ter uma marca empregadora queimada no mercado. Inevitavelmente, você vai ter que olhar para isso em algum momento, né? A questão é, quando você olhar, ainda dá tempo de salvar o teu negócio? É. Né? Então, é esse o caminho. Então, primeiro ponto é esse. Depois, a cultura, quem vai fazer, e aí a gente preparar todo o caminho. A nossa casa ela tem que estar arrumada para a gente refletir isso para fora, né? Não adianta nada eu pregar uma coisa e fazer outra. Então, Isso. a partir do momento que está organizado ali, as pessoas dentro da minha empresa estão alinhadas, né? Estão trabalhando em cima dos valores que eu prezo, depois é um reflexo para os clientes, né? Isso mesmo. O cliente ele sempre acaba notando toda essa sinergia da equipe, todo o tipo de conversa. Você já fica. O cliente ele não fala, mas ele fica esperto no jeito que você conversa com o colega de trabalho e tudo mais. E pensando numa casa arrumada, Lohana, tô com a casa arrumada, agora eu vou começar a receber visita. Ou melhor, já tem algumas visitas dentro da casa. E como gestor, um gestor alinhado à cultura, alinhado aos valores da empresa, quais são os sinais que eu devo prestar atenção na minha equipe para eu saber? Porque assim, a pessoa pode ter problemas também sem ser movidas necessariamente pela gestão que ela tem. Então, problemas pessoais, problemas, igual você falou, de produtividade e tudo mais. Quais são os sinais
que o gestor deve ficar esperto com essas pessoas que você mais nota? Legal. Essa pergunta, ela é quase que um complemento da outra, por quê? Porque, de novo, eu vou trazer a necessidade do líder, do gestor, olhar primeiro para ele, tá? Show. Então, assim, não tem como a gente cuidar de outra pessoa ou identificar sinais em outra pessoa sem antes a gente estar muito seguro, consciente de nós mesmos, né? Vira, como eu sempre falo, uma salada de frutas, né? Então, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não me conheço, se eu não tenho consciência das minhas fraquezas, das minhas mazelas, das minhas dificuldades, eu começo a projetar no outro aquilo que é meu, né? E acontece muito, né? A gente percebe muitos líderes aí que estão inaptos até para a função de liderança ou despreparados, né, para a função de liderança, que muitas vezes vão medir o colaborador pela régua deles ou pelas dificuldades deles, e aí vira uma bagunça. Então, a primeira coisa que um líder que quer identificar sinais de adoecimento ou desenvolver a equipe mesmo precisa fazer é cuidar de si, né? Então, se olhar, se perceber, né? Se esvaziar, inclusive, isso eu falo que é uma coisa muito importante. Não tem como acolher conteúdo do outro se eu estou cheio, né? Então, se eu estou cheio de mim, como é que eu vou ouvir o outro? E aí vira aquelas conversas que não são sobre o outro, são sobre ele mesmo, né? O colaborador começa a Uhum. dizer sobre ele, já se torna sobre mim. Então, eu preciso me esvaziar, preciso me conhecer, preciso estar bem primeiramente. Depois disso, eu preciso entender que as pessoas elas não são iguais, né? Então, assim, cada um vai responder de uma maneira, cada um vai agir de uma maneira diferente. Estar com problemas não quer dizer que eu vou estar improdutivo, por exemplo, né? Então, tem gente que não deixa a peteca cair. Mas eu É, também não posso cobrar de todo mundo que quando não estiver com problema não deixa a peteca cair, porque tem sim, gente que não vai conseguir lidar, né? Então, como líder, você precisa estar próximo da sua equipe, conhecê-la, né? E isso não é no momento da dificuldade. Percebi, eu nunca falo com o Matheus, nunca tô lá, só olho, só falo com ele sobre trabalho, só vou lá para cobrar ele. Aí um belo dia eu percebo que o Matheus está diferente do que ele geralmente estava. Aí eu vou lá e sento na frente dele e pergunto o que está acontecendo. As chances de o Matheus ter conexão, se sentir à vontade para falar alguma coisa para mim, são bem baixas, é, né? Então, uma liderança, ela não pode começar quando está com problema. Um líder, ele começa a desenvolver a equipe desde o início, ele precisa conhecer, precisa acompanhar, precisa se interessar pela vida do outro, né? E aí uma coisa que a gente leva para dentro das empresas e que existe uma resistência enorme, eu falo, gente, o líder não pode conversar só sobre trabalho com o colaborador. Essa história de que a pessoa de dentro para fora, né? Ela deixa os problemas dentro da empresa, ela é outra e deixa os problemas lá fora. É mentira, gente, não consegue, né? Nós somos um ser humano só. Então, eu vou para minha atuação, eu consigo ter inteligência emocional para separar as coisas e ser profissional, ok. Mas eu não consigo deixar os meus problemas lá fora, né? Então, vai acontecer, às vezes vai ficar mais abatido, vai mostrar fisicamente, ou mesmo vai estar com a energia mais rebaixada, né? Enfim. sim, Então a gente precisa entender que o ser humano ele é único, né? E se eu quero ser um bom gestor, eu preciso entender, inclusive, né? Quem que é essa pessoa, da onde ela veio, para onde ela está indo, quais os motivadores dela, né? O que que ela precisa para se desenvolver, o que que eu, enquanto líder, posso utilizar como fonte de retenção, né? Então, assim, para essa pessoa é fundamental que ela tenha desafios, né? Então, eu preciso saber disso para proporcionar esses desafios para ela, para que ela continue. Já para o fulano, a família dele é o que motiva ele a dar resultados. Então, eu preciso saber disso também, porque se eu não souber, como é que eu vou motivar ele no dia a dia? Como é que eu vou lembrar ele, né, de qual o propósito dele ali? Então, é isso. Estar atento, conversar, criar conexão, né? Ter trocas também. O líder precisa se mostrar vulnerável, né? Você não se abre com alguém que você não entende como uma pessoa que está acessível, né? Então, se alguém chega, né, e essa pessoa, nossa, ela é, meu Deus, né? Ela está no outro patamar. A gente fica cheio de dedos, pode até ter admiração, mas a gente não vai se abrir com essa pessoa. Então, o líder ele precisa criar, né, essa conexão, mostrar fragilidade, muitas vezes dar o exemplo, né? Então, uma coisa sim, que eu sempre falo assim, se você, enquanto líder, quer que a tua equipe se cuide, você precisa mostrar para eles que você está fazendo o mesmo,
né? Então você fala, tem que tirar férias, né? E tem que respeitar as férias para que você possa ter uma saúde mental. Mas daí você, enquanto líder, não tira férias, ou quando tira férias, você está mais presente na empresa do que quando está trabalhando. Então você está dando um exemplo contraditório e quase que dando uma mensagem de que assim, aqui não se tira férias, né? Sim. Então é tudo isso que precisa ser observado. Se você fizer isso, se conhecer, saber das suas dificuldades, olhar para o outro, conhecer ele e acompanhar, você vai saber quando alguém está diferente do que é, né? E não vai ser todo mundo igual, né? Tem alguém que está mais agressivo, tem alguém que está mais quieto, tem alguém que está mais falante. Vai despertar em você, porque você sabe, aquela pessoa está agindo de uma maneira incomum, diferente do que geralmente ela age. Legal. É a empatia, né? Saber olhar para as pessoas, identificar o comportamento dela mesmo, né? Muito bacana. E agora a gente falou muito sobre liderança, sobre empresa. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você ajuda aí no desenvolvimento humano das pessoas? Uhum, legal. Então, dentro da minha atuação, eu trabalho em várias frentes hoje, né? Em alguns Uhum, momentos eu trabalho contratada, digamos assim, pelas empresas para estar lá, né? Desenvolvendo processos de desenvolvimento, né? Preparando os líderes para que eles tenham esse olhar humano, desenvolvendo eles em habilidades, né? Em competências como comunicação, gestão emocional, né? A parte de feedback, que é importantíssima para o reconhecimento, sim. para criar conexões, né? Desenvolvendo processos da própria gestão, né? Então, avaliação de desempenho, né? A parte de endomarketing, do reconhecimento do colaborador, a participação dele ativa, né? Nas decisões da empresa. Então, tudo que diz respeito à gestão, né? Quando a empresa me contrata, eu estou lá ou para implementar esses processos, para colocar eles Uhum, para rodar, ou para dar suporte para alguém que às vezes já está lá dentro trabalhando e precisa de ajuda aí para estruturar essas decisões, né? Então, mediação de conflitos, a gestão e tudo mais. Existem outras empresas que já estão um pouquinho mais à frente disso, que é aquelas que eu disse que já despertaram aí para a necessidade da saúde emocional. Essas eu faço um trabalho muito específico de saúde mental mesmo, então vocês citaram ali no início que uma das minhas formações, especializações em avaliação psicossocial. Então, dentro desse papel, o que eu faço? Mapeio dentro da empresa quais são os fatores de risco psicossociais que ela tem. Então, assim como na questão física, né, o PCMSO mostra lá, né, qual que são os fatores de risco físicos, por exemplo, de vocês, imagino que sejam ergonômicos, né? Então, né? ficar sentado muito tempo, a luz, né, se ela é mais baixa, mais alta, né? Então, esses são os fatores de risco de adoecimento físico para vocês. Se eu fosse fazer isso com vocês, eu teria que observar quais são os fatores de risco psicológicos para vocês, né? Então, tensão, estresse, né? A liderança, as metas, tudo isso são coisas que podem levar a um adoecimento psicológico. Então, é feito Uhum, esse mapeamento, né, por área, por função, porque nem toda função tem os mesmos riscos, assim como a parte física. E dentro disso, propostas de programas de desenvolvimento de saúde, né? Então, acompanhamento, avaliação dos colaboradores para ver se eles estão bem, se eles estão adoecidos ou não estão, né? Apresentado isso para a empresa, ou a psicoterapia breve, né? Que é o acolhimento daí dessas pessoas e até um encaminhamento se for necessário. E aí, programas de saúde, por exemplo, eu estou num projeto nesse momento em que a gente detectou algumas questões que são meio recorrentes dentro da empresa, né? Então, a gente fez sim. movimentos coletivos, oficinas de sono, oficina de memória, workshops, né, para que eles possam entender sobre um pouco mais sobre inteligência emocional, administrar suas emoções, treinamento de liderança curativa, onde a gente vai passar a colocar os líderes para fazer esse acolhimento também no dia a dia, de como que faz, em casos de luto, em casos, né, de até de abuso de substâncias químicas, né? Então, a Hum, gente detecta, né, faz um diagnóstico aí, tanto individual dos colaboradores como do cenário no contexto organizacional, e aí promove ações no dia a dia para ajudar aí na melhora do clima e na melhora também da qualidade de vida e saúde mental.
Show. E, Lohana, deixa eu perguntar. Eu não consegui achar essa informação. Você tem uma abordagem clínica, obviamente. Uhum, Qual sim, é? é a existencial, fenomenológica Ah, clínica. legal. Eu sei que a psicologia ela tem várias abordagens, né? O que Uhum, que são essas abordagens, para quem não sabe? É basicamente a maneira em que o psicólogo vai buscar para resolver o seu problema. Não existe uma abordagem errada, mas cada uma tem um jeito específico de se trabalhar uma solução para aquele problema. Sabendo disso, Lohana, todo psicólogo serve para qualquer pessoa ou toda abordagem e psicólogo serve para qualquer pessoa? legal. Então, é isso mesmo. Essa questão da abordagem, né, é a visão de mundo que o profissional tem, né, se identifica com uma linha, né, específica e ele estuda mais a Uhum. fundo essa linha para levar, né, o paciente ao resultado. Todas elas, né, estão aptas a todas as situações, mas como em qualquer profissão, a gente tem a opção de se especializar e é o que é recomendado, inclusive, né? Porque se a gente for pegar, olha como o ser humano é complexo. Sim. Né? Então, por exemplo, dentro da psicologia, né, eu posso focar no atendimento autismo, né, ou eu posso ir para o TDAH, ou eu posso ir para os distúrbios do sono, né, então a gente pode aí encontrar, né, uma forma aí onde faça mais sentido a gente estudar. Então, além da abordagem, tem também a questão das especializações aí, né? Então, por isso, não é todo psicólogo que é para todas as pessoas. É indicado, inclusive, que cada um busque, né, aquilo que faz mais sentido ou que tenha uma especialização mais específica para aquilo que você precisa, né? E também existe a necessidade da gente ter conexão, né? Porque assim, mesmo que talvez, digamos que eu precise de um psicólogo para luto, né? Então eu encontrei lá um profissional X que ele é especialista em luto. Ok, mas não, às vezes não deu match ali, né? A Sim, gente não, Sim, não, não vingou. E isso é muito, muito tranquilo para nós. A gente sempre trabalha, né? Deveria ser pelo menos para todo mundo, né? A gente estuda muito isso dentro da psicologia, que é importante que o paciente ele se sinta à vontade, né? Então, se por algum motivo isso não aconteceu, não é pessoal, é assim na vida, né? Às vezes a gente tem afinidade com uns, com outros, né? Claro que dentro do ambiente clínico não é uma afinidade que ultrapassa, né? Porque a gente precisa ter uma distância segura, a gente precisa sim. manter o profissionalismo e tudo mais. Mas precisa ter o um mínimo de conexão, a pessoa precisa se sentir à vontade para fazer isso. Né? E quando não acontece, a gente, inclusive, se o profissional detecta, o que seria interessante é encaminhar. Né? Eu deixo os meus pacientes muito livres nesse sentido. Eu sempre falo na primeira sessão: eu prefiro que você me diga se você não estiver confortável e eu possa fazer um encaminhamento, ou você mesma possa procurar uma outra pessoa, mas o meu foco é o teu desenvolvimento, é o teu progresso. E se qualquer coisa em mim, uma contratransferência, uma projeção, alguma coisa, impactar nisso, né, eu não quero, né, que isso seja um empecilho para tua saúde. Né? Então, quando você vai trabalhando isso, você vai deixando isso muito tranquilo, né? O que o psicólogo não pode ter? E aí, falando muito do nosso papel, soberba, arrogância, prepotência, de achar que sabe tudo, faz tudo, dá conta de tudo, né? sim, Ou mesmo insegurança de achar, não gostou de mim, né? Sou eu o problema. Não, né? Você tem que ter muita segurança para entender que não é pessoal, né? Se você achar que vá levar para o seu psicólogo, né? Porque nós temos que fazer terapia também, né? Trabalhe isso. E também, se for uma questão técnica, né? Chegou para mim uma atividade que eu não dou conta. Aí, e se eu almejo atender, então busque especialização, né? E encaminhe, sim. né, para que não ocorra nenhum dano aí para o paciente. Show de bola. E quais que têm sido os principais problemas que você tem encontrado nas suas consultas, Lohana? Tanto para o colaborador, tanto para o gestor, né? Eu acredito que deve ter, assim, aquilo que acontece mais, né? Mais acontece aí de a pessoa chegar com aquele problema para você e você ajudar ela. Chegou um Certo. participante aí. Pois é, eu ia falar, tudo bem continuarmos com ele, senão eu posso dar uma Ou pausa não, não tem problema Não? não. Não, isso é uma participação ilustre, então. Então, o que é mais recorrente hoje, assim, de maneira disparada, é a ansiedade.
né? Então, Eu ia isso comentar. dentro do ambiente corporativo, né? Nós vivemos uma era aí de ativismo, né? Então, nós somos colocados aí num discurso social muito forte em relação a buscar prosperidade, a crescer, né? A levar as pessoas a acreditarem que é só elas quererem, que é só batalhar, que é só, né? Nossa, e se você não estiver conseguindo, é porque você não está se esforçando o suficiente ainda. Tente mais, né? Então as pessoas elas estão com esse discurso na ponta da língua de tem que fazer, 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 do trabalho enquanto eles dormem, né? Se dedique, não pare, senão você vai ser ultrapassado, senão a concorrência vai te, né? Vai passar na sua frente. E isso tudo não que o esforço não seja necessário, né? Eu falo, eu nunca conheci ninguém que conseguiu alguma coisa que não foi por esforço, né? Salvo os herdeiros aí por aí, mas né, É, no dia a dia, né? Eu como profissional, por exemplo, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu compro um título, mas não compro a bagagem, né? Então sim, a gente tem que ter esforço, sim. Então, não é o esforço, mas esse processo, né, que é extremamente prejudicial à saúde das pessoas, né? Que é incansável, né? Eu não posso parar, não posso, em momento nenhum, me dar o luxo de descansar, não consigo mais entender a necessidade, inclusive, do ócio na minha vida, e ele é importantíssimo, o descanso, as férias, o merecimento, né? Tudo isso sim, está sendo tirado das pessoas. E aí eu falo, inclusive, que as mídias sociais, elas trouxeram isso de uma maneira um pouco mais escancarada, né? Por exemplo, antes a gente trabalhava, né? Você aí no teu trabalho, eu no meu trabalho, eu na minha vida pessoal, vocês na vida pessoal de vocês. E cada um vivia aquilo que achava que fazia sentido. Hoje, por conta das mídias sociais, o que a gente tem muito é comparação. Então, eu é, estou aqui, né? Hoje eu tirei a minha tarde para compensar horas, porque eu já trabalhei a semana toda até tarde. E aí eu, por acaso, dou uma abridinha lá no Instagram e eu vejo que o meu concorrente está trabalhando, né? E aí já dispara um gatilho de que, poxa, mas eu devia estar fazendo também, porque eu vou ficar para trás, ou, né? Então, isso sim, dificulta muito. Então, é um fator muito grande de ansiedade, né? Outro ponto, a própria questão das telas e esses novos recursos, né, os aplicativos, eles trouxeram ainda mais para nós uma impaciência, né? Então, antes nós tínhamos muito isso. Eu dou exemplo sempre que eu fui criada na época da carta, né? Então, você escrevia, pensava, né, no que você queria dizer, colocava no envelope, levava no correio, o correio levava, você esperava a pessoa receber, ela ia abrir, ela ia responder, ia voltar para você. Passava-se um bom tempo, né? Depois sim, veio o telefonema, trouxe um pouco mais de rapidez. Agora a gente já está no momento em que assim, eu te mando uma mensagem, se você não respondeu, eu já fico, né? Ah, não, nem recebeu, nem foi o segundo risquinho ainda. Então, olha sim, só como a gente ficou ansioso, né? É a mesma coisa os streams, né? A gente tinha antes uma paciência, assim, saiu o filme, até chegar, ou eu vou no cinema, vai chegar na locadora, eu tenho que locar, às vezes o filme era concorrido, eu tinha que esperar a fila né, de espera, agora não, está ali no stream, eu pauso, eu volto, né? Tudo isso tem deixado a gente muito ansioso. Então, assim, sim, ao passo que a tecnologia ela vem, né, de uma maneira, né, muito bacana, nos auxiliar na nossa vida, trazer soluções, ela também, né, se a gente utiliza de maneira inadequada, ela também fortalece essa questão. Então, eu sinto as pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, né, querendo controlar o incontrolável, né? Então, a gente traz muito esse conceito, assim, de que você tem que fazer alguma coisa, né? Pode dar errado, então já se prepara, já se organiza, já dá um jeito. E nem sim, tudo vai acontecer assim, nem tudo vai sair dessa maneira, nem tudo vai ser possível de ser premeditado antes, de ser organizado antes. Então, baixíssima resistência à frustração a gente tem tido, né? Esse excesso de ansiedade para querer que as coisas aconteçam, não respeitar o tempo das coisas, a falta de amadurecimento. Então, disparado, aí seria ansiedade. E nisso vem todo o restante. A frustração, a tristeza, daí que vem a depressão, né? Vem a questão da automutilação, tem sido algo que tem aumentado bastante, porque as pessoas não estão conseguindo lidar com a dor emocional. Então, a dor física, ela se apresenta como um escape, né? E até uma forma de parar a dor emocional naquele momento, porque é substituída pela dor física.
Então, Sim. nesse contexto, vem acompanhando o restante aí, e o próprio burnout, né, que é aí a doença, né, que foi colocada recentemente no DSM-5, né, foi reconhecida aí como uma doença ocupacional, que é uma questão de um tipo de depressão, né, são sintomas similares à depressão. No entanto, a causa, ela é especificamente, né, relacionada às atividades laborais do sujeito. Uma coisa que eu tenho observado também é que tem o outro lado da moeda, tem aquelas pessoas que elas querem ganhar muito sem o mínimo de esforço, né? Elas vivem num ambiente totalmente dopaminérgico, né? Que a pessoa ela fica ali só querendo coisa boa, eu quero mais, quero mais, quero mais. E daí, quando acontece alguma coisa errada, ela desaba, né? Ela não tem capacidade para se levantar e ir atrás de novo daquela, vamos se dizer, felicidade, né? Então, eu vejo que tem pessoas que elas vivem só de prazer, vamos se dizer assim, né? E não consegue viver na dificuldade, porque eu vejo que a gente tem que, às vezes, viver na dificuldade, não assim de viver infeliz, eu falo, né? Mas Uhum. passar por provações para que na hora que acontecer uma coisa boa ou que vir uma recompensa, você saiba desfrutar daquilo, né? Isso. Eu vejo que nós temos muita dificuldade, enquanto ser humano, de encontrar equilíbrio. Nós somos muito 8 ou 80, né? É, Então, se você for olhar, né, os pais de vocês, provavelmente, né, a geração passada, ninguém falava em felicidade no trabalho, por exemplo, né? O meu pai mesmo, né, vai falar para isso e falar, tá louca, menina, né? Tem que Trabalho trabalhar. para trabalhar. ah, Trabalhar, felicidade é isso, ter um emprego e conseguir prover dentro de casa, né? Então, ao passo que eles não tiveram permissão nenhuma, muitas vezes, para olhar para isso né, tinham que reproduzir só e ficar felizes realmente por ter trabalho, né? Nós viemos já colocando esse conceito de felicidade e aí fomos para um outro extremo, onde parece que eu tenho que estar feliz a todo momento. E que sim, não existirão não vai existir nenhuma dificuldade, não vou passar por nenhuma adversidade, né? Então, é muito importante a gente conectar os pés no chão e ensinar as pessoas sobre isso, né? Então, eu sempre dou o exemplo, né, da questão da psicologia. Eu amo o que eu faço, sou apaixonada e eu nunca considerei fazer outra coisa. Mas eu gosto de todos os dias? Óbvio que não. Gosto de todas as atividades? Também não, né? Então, assim, não sim, podemos romantizar. Tem dia que é difícil pra caramba, tem dia que eu também, né, tenho vontade de chegar e me enfiar num quarto escuro e ficar bem quietinha, né? Faz sim. parte, gente. E aí, respeitar isso é parte do processo também. Nós somos seres humanos, nós passamos por adversidades, né? Então, e se a gente for olhar, inclusive, é nas adversidades que a gente cresce, né? A função das emoções são essas, né? Então, uma emoção, ela coloca a gente para frente, ela faz a gente se movimentar. Eu tô triste por algum motivo, eu vou parar e ver, nossa, que escolha que eu tô fazendo na minha vida que tá me levando a esse resultado ruim? E Exato. aí eu vou ter ímpeto de mudança, vou pensar em refazer essa escolha, mudar de emprego, terminar um casamento, sair de um relacionamento, enfim, né? Então, é das adversidades que nós crescemos. Entender isso é importantíssimo. Saber passar pelas adversidades também, né? E aí surge essa geração um pouco mais fragilizada em alguns momentos, e quando eu falo de geração mais fragilizada, eu não estou falando dessa galera jovem que está chegando aí, porque eu sou contra isso de essa geração é mimizenta, essa geração é Nutella. Eu falo que se por acaso eles forem, a culpa é nossa que estamos ensinando eles, né? Exato. Então a gente tem que parar com esse discurso de achar que nós contra eles ou nós somos melhores ou piores, não tem nada disso, né? Existem diferenças de contexto e diferenças sociais. Mas quando vem essa geração, esse pessoal aí que você comentou, que quer, né, que quer ganhar dinheiro fácil e tudo mais, eu chamo de oportunistas, né? Então, assim, tá cheio de situações aí que são importantes. Por exemplo, a questão da psicologia. Foi um boom a gente falar de emoções recentemente. Está sendo muito falado sobre as pessoas
cuidarem da sua saúde mental, da gente começar a olhar para isso. O esporte Sim. levantou essa bandeira recentemente, trouxe, né, a própria Simone lá na ginástica, né, muitas pessoas trazendo esse viés. E aí, nossa, então acendeu aí uma oportunidade. O que que o oportunista faz? Ele vai estudar 5 anos, psicologia, se especializar, se dedicar? Não, ele vai encontrar qualquer portinha aberta, qualquer curso de final de semana e aproveitar para dizer que ele cura alguma coisa ou que ele desenvolve o outro, né? Sim. Então, e aí esse é o tipo de pessoa que vai vindo, né? Aí tá, não deu certo lá com essa parte, né? Eu não consegui tratar as pessoas, eu não ganhei o dinheiro que eu achei que eu ia ganhar lá, né? Eu fiquei milionário com isso. Agora a era do marketing digital, né? Então, nossa, tá Sim. todo mundo ficando rico com marketing digital. Essa mesma pessoinha que lá, ela não quis estudar psicologia, ela não quis se desenvolver para ajudar as pessoas, ela também não vai estudar marketing, mas ela vai virar o marketing, né? Ela vai fazer um cursinho lá de final de semana e ela vai se aventurar de novo. E aí fica aquelas pessoas pulando de galho em galho, né? Sem uma solidez, sem ser, né? Sem ter um conteúdo concreto, né? E aí ficam até infelizes e muitas vezes até impactando vidas de maneira negativa, né? Sendo irresponsáveis aí também. É porque o resultado, ele vem de um plantio de longo prazo, né? Então você vai fazendo, você vai evoluindo, você vai estudando, você vai mostrando o teu trabalho, você vai melhorando, e isso não é do dia para a noite, né? Isso aí é uma caminhada, às vezes, que longa, né? Às vezes você vai passar uma faculdade inteira, depois da faculdade você vai ingressar no mercado de trabalho, você vai apanhar ainda um pouco, né? Porque às vezes você sai da faculdade com uma visão, mas o mercado de trabalho ele é diferente, né? Ele traz outras realidades. E daí, aí que você começa uma jornada de entender aonde você está, olhar para onde você quer chegar e correr atrás, né? Mas não desistir na primeira dificuldade. A gente tem que ter consistência e isso é para tudo. Eu vejo que é para tudo, né? É para alimentação, é no esporte, né? Você que está cuidando da saúde, é a mesma coisa. Você tem que ter consistência. Não adianta você, eu quero emagrecer. Vai um mês na academia, daí o restante do ano fica tranquilo. Não vai dar Não resultado, tive né? resultado que eu queria nesse primeiro mês, não vou mais. É, Eu costumo dizer, sabe, que assim, ser feliz, né, e essa felicidade que a gente falava, felicidade real, não, né, o tempo todo, né, mas ter uma vida congruente, uma vida satisfatória, dá trabalho, né, tá. mas também ser infeliz dá trabalho, né, só que a diferença é que uma vai me levar a um resultado mais positivo e outra vai me deixar infeliz pro resto da vida, É. né? Então, por exemplo, eu quero ter uma vida, quero ter um trabalho legal, quero, né, cuidar da minha saúde, não vai ser de primeira que as coisas vão acontecer, né? Mas eu preciso tentar, né? Cada sujeito é único, o caminho do outro não serve para mim, então eu vou ter que descobrir qual que é o meu. E para eu É, descobrir o meu, vai ser por tentativa e erro também. isso aí. Você falou das gerações mais novas e eu lembrei de algo que me chama muita atenção, que é a incapacidade que esse povo tem de lidar com tédio. Hoje, como a gente está em um mundo digital onde se você não está gravando um vídeo, está fazendo uma dancinha TikTok, está trabalhando, não está estudando, é, as pessoas perdem um pouco a habilidade de ficar no tédio. Elas veem o tédio hoje como algo ruim. Então, por exemplo, se você tira a tarde para ficar em casa e volta lá naquilo que você falou mais cedo, você se sente mal, porque Uhum. aquilo para você foge totalmente da velocidade em que a cultura está avançando. Eu acho que com o mundo digital isso fica cada vez pior nesse sentido, né? Do povo não saber lidar com o tédio. É aquele negócio, você quer recompensa sempre rápido, né? Faça aqui, receba aqui. Recompensa sempre muito rápido. E causa uma fragilidade muito grande. Eu tenho um sobrinho muito novo, então, por exemplo, se algo não acontece na hora que ele quer, você já vê que a geração dele age diferente. A minha foi acostumada a ficar 40 minutos na fila da lotérica com a mãe, com o pai. Então, tipo assim, a gente não teve tanto esse problema, apesar da minha geração já ser bem mais incapaz emocionalmente falando do que a geração um pouco antes, né? E Uhum. cada vez que eu noto nas crianças é que isso vem piorando, a capacidade deles de lidar com o tédio. E isso
futuramente, hoje não, porque eles são crianças, mas futuramente vai ser a galera que vai estar chegando para fazer ali uma entrevista de recrutamento. E isso me preocupa muito, como essa galera vai saber lidar com o tédio também nas atividades. Aham. É. Eu tenho uma preocupação ainda maior, né? Que é saber se eles vão ter tempo para o TED, porque ao passo que eles estão assim, as organizações, a sociedade, ela também está cada vez mais ativista, né? Sim. Então, assim, o ideal seria que a gente tivesse, né? Tivesse tempo para nós, tivesse tempo para pensar, tivesse tempo para descansar, tivesse tempo para silenciar um pouquinho, né? E eu vejo cada vez menos isso, né? Porque a gente, até pela questão dos smartphones e tudo mais, dentro do nosso quarto hoje, né? Que seria um ambiente seguro, onde a gente está longe das pressões das pessoas, se a gente não consegue se regrar e ter controle e acessa, né, as nossas mídias, invade a nossa privacidade, invade o nosso sossego, o É. nosso descanso, né? Então, eu percebo que existe uma necessidade muito grande da gente aprender mais sobre isso, voltar um pouquinho atrás, né? E claro, o sossego, né, não leva ninguém a lugar nenhum, né? A zona de conforto também não, mas o oposto, o ativismo em excesso também não vai ser bacana, né? Então, assim, e também tem uma visão muito distorcida. Eu te falo que não é só criança, não, tem muito adulto que eu pego com isso também, que é relacionado a uma fantasia muito grande, de que parece que a vida ela para ela ser boa, ela tem que ser extraordinária, né? Assim, as pessoas veem as coisas acontecendo ou veem nas mídias, né? Porque agora é uma Sim. competição, inclusive, né? A selfie mais bonita, o lugar mais, né? O quanto a minha vida é sensacional, o que que eu tô fazendo, e eu tenho a sensação que elas olham e fico pensando assim, nossa, a vida dessa pessoa, meu Deus, é muito bacana, é muito show, e a minha, olha aqui, Qualquer coisa diferente disso é errado, né? isso, então assim, não é assim, né? Qualquer pessoa que tá numa mídia social, que tá fazendo alguma coisa extraordinária, ela também tem seus períodos de tédio, ela também tem seus períodos de descanso, né? Então, não é real isso que a gente vê o tempo todo e se compara, né? Então, eu vejo que algumas pessoas têm uma visão muito distorcida em relação a isso. E aí eu sempre brinco com os meus pacientes, principalmente, falo, gente, a vida é o feijão com arroz, É, né? É o dia a dia, né? Assim, as coisas maravilhosas dentro de, é isso que faz o pilar das coisas. Ah, de vez em quando tem alguém, por exemplo, um cantor, né? Que é uma pessoa pública, que é uma pessoa que faz shows, que tá lá. Tem o momento do palco dele, tem o momento do palco, mas antes disso tem muito bastidor, né? Ele é, tem que produzir música, ele tem que ir atrás ou atrás de quem produz, ele tem que gravar, ele tem que ensaiar, ele tem que para ele estar lá naquele momento mais radiante, né? exato. E assim é com todo mundo. A gente às vezes está lá, um relacionamento. Tem aqueles momentos sensacionais que você está lá curtindo, comemorando, celebrando, casando, né? Ou qualquer coisa bonita que chama mais atenção. Mas para aquilo acontecer, tem que ter tido muito feijão com arroz antes, que é o dia a dia, o básico necessário, as conversas difíceis, a construção, as decepções, as frustrações. E só existe aquele momento lá mais mágico porque existiu muito do dia a dia mesmo, do básico. E as pessoas não querem o básico, elas querem só o extraordinário, elas querem só o É. momento do ápice das coisas. E aí que vem a frustração, porque se não tem o básico e não tem muito do básico, não vai ter isso Ah, também. na analogia do arroz com feijão é maravilhosa, porque é exatamente isso. É um arroz com feijão que volta e meia você vai ter uma mistura ali, uma mistura melhor, uma salada Uma, colorida, mas eventualmente é isso. Porém, normalmente é o arroz com feijão mesmo, não tem como fugir disso. E eu vejo a felicidade também como pico. Eu não consigo, e isso é uma visão minha, né? Eu não consigo enxergar a felicidade com uma linha que você vai chegar nela assim, pronto. A partir daqui é só alegria. Eu acho que Aham. a felicidade ela é certos pontos. Você tem uma média, e aí isso daqui é o que vai definir se você é uma pessoa infeliz ou não. Mas não necessariamente você vai estar feliz toda hora. Você vai estar seguindo uma média, eventualmente você vai ter ali picos de felicidade, que você vai sair num lugar muito legal, ou com uma pessoa que você gosta muito, mas assim, são picos, isso não vai acontecer. Isso não É, acontece nem na vida desse povo que vive de mídia social, porque você vê o que eles mostram, mas o chato, o tédio, eles não mostram.
Isso. E isso é uma coisa bem importante da gente entender, que assim, felicidade, né? Eu acho que as pessoas confundem muito com êxtase, com entusiasmo, né? O que a gente sente nesses momentos, assim, é acima da felicidade. A felicidade, por exemplo, eu tô falando com vocês agora, eu tô feliz. Não tô saltitando de, né? Não tô Sim, gargalhando, mas eu tô feliz. A felicidade, ela é muito mais plena, ela é muito mais tranquila, né? exato. E assim, o que que acontece? Às vezes a gente não para reparar, né? É a mesma coisa a respiração, né? Fala, a gente respira todos os dias, de maneira automática e nem percebe. Você vai lembrar que você respira bem o dia que você está trancado. Fala, É, nossa, todos os outros dias é tão fácil, né? Hoje, que saco, tô Hoje tá assim. difícil. Isso. Então, assim, algumas pessoas, a vida delas está boa, elas estão felizes, elas não estão percebendo isso, porque elas estão esperando o êxtase, o extraordinário. Aí, de repente, vem um problemão. Daí elas começam a pensar, nossa, eu era feliz e não sabia, né? exato. Então, treinar o nosso olhar para o que é belo, para o que é bonito, para o que é feliz, também é importante, né? Eu faço muito isso, esse exercício, né? Eu olho, vocês viram, o meu gatinho participou agora há pouco aqui, agora ele está aqui do meu ladinho, deitadinho. Eu olho para ele e falo, nossa, que legal eu ter ele aqui do meu lado, né? Que bonito que ele é, que gostoso que é ter um bichinho pertinho, né? Sim. Olha o meu sobrinho, né? Você estava falando do sobrinho, eu vejo ele crescendo, eu falo, que milagre que é uma criança do nada gerar e crescendo. Olha que pequeno milagrinho eu tenho perto de mim. Começo a observar o sorriso dele, o abraço dele me deixa confortável. Se a gente não começa a reparar nisso, gente, a gente não entende o que é felicidade. A gente começa a procurar uma coisa que não existe, que é ilusória, né? E a felicidade é isso. Então, tem uma frase dentro do Mindfulness, que é uma das formações que eu tenho aí, que é muito bacana, que ela fala assim, olha, né, para a rotina com olhos de turista e vê beleza onde os outros veem rotina, né? Então, assim, observar isso Nossa. mesmo, aprender, né? Poxa, tem tantas coisas belas em volta da gente, né? Tanta coisa legal acontecendo, e a gente às vezes não percebe, não olha, né? Desde uma árvore que esteja florindo, desde o tempo que, né, que tá bonito, seja sol, seja chuva, mas a gente tem que aprender a observar, senão a gente nunca equilibra a balancinha aí, a gente está sempre procurando o que falta, esperando o que não tem, né? E uma outra frase que eu gosto muito que diz assim: se você não for feliz com o que você tem, não será feliz com o que te falta, né? Sim, E isso é muito verdadeiro. bacana. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. É, quais são os principais perfis de pessoas? Eu vou te dar dois de exemplo, mas às vezes você vai me falar até mais. Certo. Que você tem encontrado nas entrevistas que você faz? São pessoas mais comunicativas, são mais tímidas? Qual que é os principais perfis que você tem encontrado assim hoje em dia? Eu acredito que essa pergunta ela não tem uma resposta específica. Por quê? Uhum, Porque as pessoas elas são muito plural, né? Não tem, né, um perfil específico. Lógico que dentro desse contexto que você trouxe, por exemplo, tem gente mais tímida, tem gente mais comunicativa, né? Mas inclusive as pessoas elas estão muito fora do seu da sua essência, né? Por conta de tudo isso que a gente comentou. Então, numa uhum, entrevista, por exemplo, eu não faço mais entrevista há bastante tempo, né? Estou mais com o pessoal que já está lá dentro da empresa. Mas é comum que a pessoa venha para a entrevista já querendo se vender, porque ela quer conquistar, né? Então, Sim. ela já vem querendo mostrar, né, o a mais, o algo a mais. Então, assim, a liberdade que nós demos, inclusive, para que as pessoas elas sejam mais elas, né? E isso vem recente também, né? Em todas as questões de a gente começar a falar, né? Da discriminação que havia em muitos contextos, né? De um monte de situações, a gente começou a dar abertura para as pessoas se sentirem mais elas e também expressarem quem elas são. E nisso, gente, é muito gostoso de ver como a gente tem uma pluralidade enorme, né? E uma diversificação sensacional e quanto isso é rico, inclusive, para qualquer ambiente, né? Então, lógico que, assim, dentro das nossas competências daí organizacionais, por exemplo, ser mais tímido ou ser mais falante, a gente pode encontrar, né, posições que são mais coerentes com aquilo que eu sou, ou mesmo se eu topo desenvolver, eu posso me lançar, posso começar a mudar esse cenário também, desenvolver essa competência e, né?
O que eu gosto muito, que daí a minha abordagem aí, ela é muito legal nesse sentido. Ela fala que a gente não é, a gente tá, né? Eu não sou, eu Sim, estou. Estou assim agora. Amanhã eu posso estar diferente de acordo com aquilo que fizer sentido para mim. Se eu observar que tem alguma coisa em mim que não tá bacana, que eu preciso evoluir em algum outro ponto, eu vou fazer isso também. Né? Então, não tenho hoje assim, isso aparece mais, né? O que tem é muita gente querendo se vender, isso tem, mas de é. restante é muito plural mesmo. É que daí entra até naquela questão, quando a pessoa às vezes já está na empresa, tem aquela pessoa que é mais perfil executor, tem aquele que é mais analista, tem o planejador e tem o comunicativo, né? Que é a pessoa que às vezes até gosta muito da área de vendas, de conversar com o cliente, de visitar cliente, né? Então acho que entra mais nessa questão de quase competências, né? Do que Isso. timidez ou comunicação. Isso, até o que você trouxe aí é de uma ferramenta que se utilizou bastante, que é o DISC, né? Foi bastante difundida aí dentro das empresas. Isso eu Isso. gosto bastante de trazer, assim, o DISC é uma ferramenta válida, né? A gente pode utilizar Uhum. ela, dar bastante suporte. Mas eu não gosto de reduzir as pessoas a algum, né? Quatro Sim. quadrantes, quatro perfis, porque o que que acontece? Eu até sempre brinco, falo assim, no que seria diferente do horóscopo, por exemplo, né? A única coisa que o horóscopo ainda dá mais opções, são 12. Porque as pessoas, elas são únicas, não tem uma pessoa igual É, a outra, né? Então, lógico, dentro do contexto, por exemplo, para ser vendedor, ele vai precisar de competências muito específicas, né? Precisa ser persuasivo, precisa ter negociação, precisa ser comunicativo, né? Então, e isso dependendo de cada empresa, porque tem empresa que às vezes, vai também o cara que vende é o cara que cuida do financeiro, ele vai ter que ser organizado, vai ter que ser isso, vai ter que um monte é, de coisa. Mas, então, claro, cada função vai ter seu conjunto de competências. E aí que entra o que eu falo que nenhum diz que pega, que é assim, tá, beleza, dentro do meu disque lá eu sou perfil comunicativo. Ah, então eu sou apto para ser vendedor? Talvez não, né? sim. O fato de eu ser comunicativo não quer dizer que eu vou ser um bom vendedor, né? Ah, eu não sou comunicativo, eu não posso ser vendedor? Também não quer dizer isso. Talvez essa pessoa não seja ainda, mas o que ela tem de vontade, né, de propósito, de superação, seja muito maior, né? Então, por isso que eu falo que, assim, eu não gosto, inclusive, de currículo, né? Eu sou uma psicóloga de RH que não gosta de currículo. Mas por quê? Porque currículo, gente, meu Deus do céu, é muito reducionista. Eu É, tô com a pessoa ali na minha frente, eu tenho um ser humano incrível ali para eu explorar, para eu entender quem ela é, o que que ela pode ser, o que que ela quer fazer da vida dela, o que a motiva. Vou ficar pensando em experiências passadas, olhando para o que ainda, né? Claro, elas me ajudam a entender quem ela é, mas eu não posso ficar preso nisso, né? Então, é muito bacana a gente ter ferramentas de apoio como essa, é importantíssimo, mas a gente não ficar reduzido. A gente tem a pessoa ali na nossa frente. Explorar isso é muito importante. legal. Uma coisa que até você comentou ali que não é porque a pessoa é comunicativa que ela será um bom vendedor, é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Até pelo nosso sistema ser muito voltado para vendas, a gente vê que o vendedor agora de sucesso é aquele vendedor consultivo, que ele sabe analisar dados, ele sabe analisar os possíveis clientes dele, ele lança as coisas dentro do CRM bem certinho para ele acompanhar e saber a hora exata de entrar em contato com o cliente, né? Então, aquele vendedor que tinha lábia antigamente, ele já não é mais aquele o cara, não. Não. É, agora você tem que ter toda uma ciência por trás para que você mande bem nas vendas, né? Pelo contrário, né? Porque o cara que tinha lábia, ele tinha um discurso pronto para vender um produto. E hoje a gente está muito focado na experiência do usuário, né? Na Isso, experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela é única, porque cada um é único. Então, assim, se é, eu não parar para ouvir primeiramente quem é o cliente, a dor dele, a necessidade dele, como é que eu vou vender, né? isso. Não, Então, perfeito. muda muito. Maravilha, gente. Acredito que é isto mesmo. Nossa, já passou 1 hora e meia assim, ó. É,
Então tá bom. Eu acho que até a última pergunta ali você já respondeu Ela meio que respondeu junto ali, né? junto? Com a 9. Então, assim, daí o encerramento, a gente vai fazer assim. Eu vou agradecer você, Aham. aí você também pode deixar uma mensagem, falar das suas redes sociais, se quiser falar também de formas que as pessoas podem entrar em contato com você, né? Uhum. Aí fica à vontade, tá? E daí depois o Matheus, ele dá o tchau pro pessoal daí, tá? Tá, tá bom. Então vamos lá. Então tá bom. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso VendoCast. A gente teve uma conversa muito bacana, aprendemos muito com você. Você trouxe respostas muito pertinentes, até para nós, no nosso trabalho, nosso dia a dia, né? No nosso pessoal também. Isso enriquece o nosso conhecimento, a nossa vida, né? E é muito importante porque a parte psicológica das pessoas é uma coisa que tem afetado muito e poucas pessoas vão atrás de conhecimento para tratar esse lado da vida delas, né? Então, todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente foi fantástico e eu só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Para mim é sempre muito importante esses momentos em que a gente pode disseminar um pouquinho mais da psicologia, levar, né, esse conhecimento para as pessoas. Acho que é uma prestação de serviços, né, à ciência quando a gente consegue, né, dentro desses Sim. canais, inclusive em outras áreas, né, como a área de vendas, conseguir levar isso é muito legal, muito bacana. Então, agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição, né? Se quiserem saber mais, quiserem entrar em contato comigo. Então, eu sou sócia, né, proprietária da Relicário Psicologia. Então, para quem quiser seguir lá, né, as mídias da Relicário, o nosso site, acompanhar as oportunidades de vagas também que nós temos, ou entrar em contato, né, para saber mais ou tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Maravilha. É muito legal quando a gente consegue aproximar a psicologia, porque, como você falou lá no começo da nossa conversa, a psicologia, por muito tempo, ela foi, primeiro, muito elitizada, e segundo, não era coisa de homem. Homem não precisava procurar ajuda. E trazer isso cada vez mais para os gestores, para os vendedores, para as vendedoras também, para as gestoras, é muito importante para a gente mostrar que a psicologia ela é fundamental na nossa vida. Ela não é um luxo de um médico, ela é diferente, por exemplo, de um gastro, que você visita quando você tem problemas no trato. A psicologia, ela deveria fazer parte da vida de todo mundo. E se você ainda não conversa com nenhum psicólogo, eu falo para você que muito das suas dificuldades vão desaparecer quando você tiver uma pessoa te auxiliando, tá bom? Todas as redes sociais da Lohana e da Relicário vão estar aqui na descrição, caso você esteja ouvindo a gente no Spotify ou vendo a este vídeo ali no YouTube. Aqui na descrição você vai achar todas as redes sociais. Eu agradeço você, Lohana, por participar do nosso episódio e com certeza queremos você novamente aqui. Tem muito assunto ainda para a gente conversar. Isso aqui foi só o básico do básico, tá? E obrigado você também que acompanhou esse episódio e até o próximo VendoCast.